Sejam bem-vindos para mais uma mensagem do programa Voz que Clama, História e Profecia. Você que nos acompanha através da Rádio 97 FM, você que acompanha também através do YouTube ou, quem sabe, de outras mídias, da Rádio Web, a Voz que Clama, História e Profecia, quem sabe do Instagram, do Facebook, Kawaii, TikTok. Que sejam bem-vindos e que a graça de Deus te alcance nesse dia, alcance a você, sua família, familiares. Hoje, excepcionalmente, não vamos estar fazendo a sequência da série das profecias do Apocalipse. Hoje estaremos trabalhando sobre já o capítulo 2, as cartas, mas vamos estar falando sobre um tema de grande importância que é relevante, né, para o mundo no contexto geral, apesar de que, mesmo da sua relevância, sua importância, há também distorções. E queremos falar um pouco sobre esse tema, uma breve reflexão. E no segundo momento vamos estar ainda trabalhando a série, falando sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico, apesar de que já concluímos a sequência bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Trabalhamos mais de 20 temas, né, sobre o Espírito Santo, os dons, o fruto, a obra, mas vamos estar trazendo hoje, no segundo momento, textos que geralmente é utilizado para provar-se uma trindade e objeções sobre esses versos, esses temas nessa mensagem. Mas hoje queremos trazer essa reflexão falando sobre o Cordeiro Pascual. No geral, hoje é comemorado, né, a Páscoa, e será que de fato é como a Bíblia apresenta o objetivo central da Páscoa, o contexto em que ela foi introduzida, como ela acontece? Quero convidar você a ler comigo o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6, onde ele diz assim: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Verso 7 ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele diz ainda o verso 8: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o que o apóstolo está falando, né? Ele relembra a questão da Páscoa, do Cordeiro Pascal, aconselha a igreja a abandonar o velho fermento, o símbolo do pecado, da impiedade, do erro, da maldade, e utilizar os asmos da sinceridade e da verdade. Ele até relembra que um pouquinho de fermento ele faz levedar toda a massa. O que nós podemos aprender, né, disso? Inicialmente, falando sobre a Páscoa aqui, eu não vou entrar em todos os detalhes, é uma breve reflexão, porque eu quero gastar um tempo maior e mais considerável na segunda mensagem, segundo momento, até porque são vários versos, né, para trazer essa consideração. Mas de que o contexto da Páscoa foi justamente na última noite de Israel no Egito, depois de aproximadamente 400 anos, entre a peregrinação e entre o período de escravidão, quase 400 anos ou 400 anos, eles são libertos, e então naquela noite Deus os orienta a pegar um cordeiro, imolar esse cordeiro, pegar o seu sangue, espargir nos umbrais da porta da casa, para que o anjo não ferisse ninguém daquela casa. Naquela noite, na libertação de Israel do Egito, foram mortos todos os primogênitos em toda a casa em que não havia o sangue do cordeiro passado ali nos seus umbrais. Então, é um símbolo da libertação de Israel do Egito, em primeira mão. E eles deveriam então comemorar essa vitória. Em Israel havia aproximadamente 7 festas anuais, pelo menos 3 ali mais
empenho, dedicação, onde todo Israel era obrigatório a comparecer, a estar para essa comemoração. E dentre uma delas a festa da Páscoa, né, que era o símbolo da libertação do Egito, do pecado, mas do Egito ali, a escravidão, né, o cativeiro literal, mas um símbolo maior da libertação do pecado. Isso em cada ano, né, tinha uma data fixa para isso. Então, inicialmente, libertação do Egito, mas também a libertação do pecado. E o que utilizavam? Um cordeiro, que era símbolo de Cristo. O apóstolo, melhor, não o apóstolo, mas João, né, quando vem batizar Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? E no próprio ato também do batismo, até vou falar melhor sobre isso, né, no segundo momento, o próprio pombo, né, o símbolo ali, diz que ao ser batizado, sair da água, o Espírito de Deus vem sobre ele como um aspecto de uma pomba, de um pombo, né, que também era um símbolo do próprio Cristo, quando ia sacrificar. Aliás, os próprios pais de Jesus, né, levaram um pombinho. A família que era carente, que não tinha recursos maiores assim financeiramente, não podia levar um cordeiro, então levava um pombinho, assim, era símbolo também do próprio Cristo. Então, uma pequena reflexão sobre isso, né? E infelizmente deixa-se a desejar nesse aspecto. Muitas vezes não focamos tanto para Cristo, né? Que de fato os símbolos, as figuras apontavam para Ele, né? Como nosso libertador, como nosso salvador, como criador. Então muitas vezes há distorção, até mesmo nesse aspecto, né? Então muitas vezes esse período é tirado mais para presentear chocolates, bombons, ovo de Páscoa, coelho da Páscoa, troca-se os símbolos. E nesse dia, além de comer ali, de molar o cordeiro, tinha também as ervas amargosas, representando o pecado, o cativeiro, tudo aquilo de ruim, né, que o mundo pode oferecer. Então, é preciso a gente estar atento, né, para não sermos levados por um caminho no qual não seja o objetivo do Senhor, do qual a palavra de Deus não nos apresente. Tá? Então, Paulo ele aconselha a igreja de Corinto, e também serve para mim e para você, que não devemos utilizar do fermento, do pecado deste mundo, mas usarmos da sinceridade. Um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Quem sabe uma distorção aqui pode levar a um problema maior e fatal lá no futuro. Que a graça de Deus te alcance nesse dia, venha pensar de fato e naquilo que vale a pena, naquilo que Cristo fez por você, naquilo que Cristo faz hoje, naquilo que Cristo fará. Cristo nos justifica, nos dá a oportunidade de sermos justificados como se nós nunca houvéssemos pecado. Comece o período da santificação, e Paulo escreve que sem ela ninguém verá o Senhor. E por fim, na volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus, a glorificação, onde poderemos viver com o Senhor para toda a eternidade. Vamos ouvir mais um louvor. E depois, então, no segundo momento, até hoje, de um modo especial, quero talvez gastar um tempo um pouquinho maior no segundo momento, falando sobre esses textos, né, apesar de termos passado todos os textos bíblicos, mas hoje com um enfoque diferente, utilizado justamente para provar-se. Não sei se você percebeu, estamos num cenário novo aqui. É claro, você que vai estar só ouvindo não vai perceber, mas aquele que acompanhar no YouTube, vão perceber que estamos num cenário diferente, né? Fundo musical, os galos passando, cantando aqui, o canto dos pássaros, um ambiente mais natural, onde na pandemia usamos muito esse cenário, né? Até mesmo teve um amigo nosso aí que comentou, aquele cenário, cadê aquele cenário antigo, né? Então só que hoje estamos excepcionalmente aqui nesse cenário também. Vamos então ouvir mais um louvor e depois estaremos voltando com o tema principal
textos que geralmente são utilizados para provar-se a Trindade e objeções sobre eles.